Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 16 do 4, às 16h49, a famosa 10 para as 5 da tarde. O que eu posso conversar com vocês hoje? Tá rodando a segunda rodada do o jogo da volta, digamos assim, da Champions. 1-1 Barcelona e Paris Saint-Germain. No minuto, Barcelona com a menos, vai ser jogar a partir do segundo tempo. No outro, o Borussia Dortmund está ganhando de 2-0 do Atlético de Madrid. Mas vamos ao que realmente interessa. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Betano de 2024. Certo? Só teremos 9 jogos. Pelo que eu percebi, o jogo Cuiabá e Vitória foi adiado, porque estava para amanhã às 5 da tarde. Não sei o motivo. Cuiabá e Vitória foi adiado. Então vamos começar. No primeiro jogo, que é hoje, Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense, se eu não me engano, Bahia veio de derrota, Fluminense veio de empate, se eu não me engano é realmente isso. Um derrota, outro empate. E como parar agora para pensar sobre esse jogo? O jogo é lá. Não vamos ter ainda todos os dados que eu gostaria de tentar. Então é o seguinte. Bahia enfrenta o Fluminense, todos os dois precisando de resultado. O Bahia muito mais, porque ao meu ver, ele está mais pressionado do que o time do Fluminense em questão. O jogo é hoje às 9h30, é o último jogo o primeiro e último da rodada. Então, a minha opinião, eu acho que dá um empate. Vai ser aquele velho coisa. Bahia tentando se organizar, tentando a vitória, o Fluminense também. O Fluminense vai jogar na reação, apesar de não ter esse costume, mas ele vai. E eu acho que vem um empate nessa rodada. Tá certo? Vem um empate nesse jogo. Vai marcando aí. Próximo jogo da rodada de amanhã, que seria Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio, todo mundo sabe, ele precisa do resultado. E o Atlético Paranaense vem em uma ótima sequência. Dito isso, eu acho que rola um empate. O Grêmio não vai abrir de mão dessa vitória. Precisa ganhar para pontuar, para tentar sair daqueles 0 pontos que ele tem. E eu acho que ele consegue trazer esse empate. Embasamento de quê? Embasamento do resultado do Grêmio jogando em casa. O Grêmio jogando em casa dos últimos 5 jogos tem 4 vitórias. O Grêmio jogando contra o Atlético Paranaense tem 3 vitórias e 2 derrotas. Então eu levo isso muito em consideração. Tá certo? Aquela velha história de freguesia. O Atlético Paranaense tem o que a favor dele? Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense são 5 vitórias. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense jogando fora de casa são 3 vitórias. Então, acho eu que vem um empate daí também. Ou seja, meu segundo empate. Bragantino e Vasco. Bragantino não passa por uma fase boa. Bragantino não tem um time bom. Bragantino, infelizmente, não tem um técnico bom. Ele desarrumou de uma maneira que eu pouco vi isso. Eu vi isso ano passado já com o Bragantino, porque quando a chance caiu no colo dele de ser líder, ele não conseguiu. E vem o Vasco, não vai abarrar, como diz Ramon Dias, mas eu acho que o Vasco realmente consegue essa vitória, certo? Vai conseguir essa vitória ou empate, então bota aí uma dupla fora, se você for fazer o pulo igual a mim, tá certo? Se não, só acho que o Vasco ganha. Atlético Mineiro e Criciúma. O Atlético Mineiro tem um bom retrospecto, são 11 pontos em 15. Tem 11 pontos também no jogo um contra o outro, ou seja, no confronto direto. Tem 11 pontos contra o Criciúma e jogando em casa contra o Criciúma tem 2 vitórias. Então eu também acho que o Atlético Mineiro consegue essa vitória. Então bota dupla casa. Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza novamente. Voivoda, time organizado, Cruzeiro se arrumando, demitido um técnico e trazendo outro. A única coisa que toca a favor do Cruzeiro é o desempenho de um contra o outro lá dentro do Castelão. Do Castelão? Nem sei. Lá dentro do Ceará. Do Ceará não. Lá dentro de Fortaleza.
O Cruzeiro tem mais vitórias do que derrotas para o mesmo, mas é a única coisa que bate. O time e como é a fase do Fortaleza é melhor. Jogando em casa tem 10 pontos nos últimos 15 disputados. Jogando em casa não. Nos últimos 5 jogos tem 10 pontos em 15 disputados. Desculpa a pressa que eu tento deixar o vídeo mais rápido para não comer tanto tempo. Nos últimos 15 pontos disputados dentro de casa tem 8. São 2 vitórias e 2 empates. Jogando contra o Cruzeiro tem 2 vitórias e 1 empate também. Então eu acho que o Fortaleza consegue trazer um empate, uma vitória nesse jogo. Juventude e Corinthians. O Juventude vem de um empate contra o Criciúma. O Corinthians vem de um empate contra o Atlético Mineiro. Contra um time que jogou a maior parte do jogo com um a menos. Eu assisti esse jogo, eu não vi o Corinthians formar, eu não vi o Corinthians atacar. Pode ser que contra um time mais fraco ele tenha essa obrigação, mesmo jogando fora de casa. O Corinthians, para mim, tem que vencer o jogo contra o Juventude. Mas é uma coisa que o Corinthians tem um grande problema, é pontuar contra o time que é menor ou que joga na retranca. Mas ele jogou na retranca e não conseguiu atacar o Atlético Mineiro de jeito nenhum. Quem sabe ele jogue atacando, sendo um time ativo, ele consiga trazer essa vitória. Para mim, eu pontuo no dupla fora. Por quê? Não vamos ser clubistas. Eu torço pelo Corinthians, realmente. Eu sei quando o time joga bem, quando o time joga ruim. Mas o porquê? Nos últimos 5 jogos, o Juventude ganhou apenas 6 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians ganhou 11. Primeiro ponto. Nos últimos 5 jogos em casa, o Juventude ganhou apenas 5 pontos. Nos últimos 5 jogos do Corinthians fora, ele ganhou 8. Certo? Segundo ponto. No confronto direto, Juventude... Nos últimos 5 confrontos entre Juventude e Corinthians, o Corinthians ganhou 8 pontos e o Juventude ganhou apenas 5. Certo? Nos últimos 5 jogos, o Juventude jogando em casa ganhou 6 pontos e o Corinthians ganhou, jogando fora, 9 pontos. Nisso são 3 pontos já que influem ao lado do Corinthians. E no último, o único resultado que eles empatam é o Juventude jogando em casa, no Alfredo Jaconi. Se não me engano, o nome é esse. Se não me engano. E o Juventude ganhou 6 pontos, o Corinthians ganhou 6 pontos. Por quê? Porque teve muito empate. Então, levando isso em consideração, eu acho que ou o Corinthians ganha ou ele empata. Ok? O próximo jogo, Palmeiras Internacional, 8 horas da noite. Palmeiras Internacional, para mim, começando, mesmo não tendo todos os dados, o Palmeiras, para mim, neste momento, é o favorito, o único favorito nessa rodada. O Palmeiras fez mais pontos do que o Inter nos últimos 5 jogos. O Palmeiras, no confronto direto contra o Inter, pontuou mais. O Palmeiras, jogando em casa nos últimos 5 jogos, ganhou os 5. E o Palmeiras, jogando contra o Internacional, um confronto direto lá dentro do Allianz, ganhou, fez 10 pontos. São 3 vitórias e 1 empate. Então o Palmeiras, para mim, vem como franco favorito. Então eu vou marcar ele, não é nem um empate casa, é apenas um casa. Certo? Próximo jogo, começando os 2 jogos de 9h30, Flamengo e São Paulo. O São Paulo, notícia de hoje, decidiu pela demissão de Carpini. Como eu disse, ele vinha apertado. O jogo dele era ter ganhado, feito um bom resultado no último jogo. Mas não fez, perdeu para o Fortaleza. Então, tchau e benção para Carpini. Vão tentar e procurar trazer outra pessoa, não sei quem. Seria uma boa, Filipão? Acho que não. Eu acho que é o nome mais certo que tem por ali. Filipão, Mano Menezes, talvez. É porque uma coisa que em entrevistas falaram foi que a profissão de técnico no Brasil ela está se acabando. Você tenta puxar e você não traz grandes nomes que tinham antigamente. Não está passando por essa reciclagem. Ou temos técnicos velhos demais ou temos técnicos jovens demais que não têm essa chance. Mas Flamengo e São Paulo eu coloco aí um dupla casa para o Flamengo, certo?
É um Flamengo que vem organizadinho, tentando ajudar. Pode ser que a vitória venha com facilidade ou então empate. Mas lembrando que o São Paulo é aquela pedra no sapato do Flamengo, certo? Só lembrando disso. Para fechar a noite, Botafogo campeão desde 1910 contra o Atlético Goianiense, o Dragão. Eu coloco que o Atlético Goianiense vai vencer. Novamente, eu aposto no Atlético Goianiense. Por quê? Pela fase que ele traz. E como eu digo, mesmo para mim o estadual não sendo parâmetro, é o que tem para ser analisado. O Botafogo ganhou a segunda divisão do campeonato carioca. O Atlético Goianiense foi campeão invicto, se eu não me engano. Apesar de perder para o Flamengo no último jogo, mas que também teve aquele pênalti no último minuto. Sendo que o Atlético Goianiense, pelo que eu percebi, jogou melhor. Então o que eu vou levar em consideração, como eu estou levando, últimos 5 jogos, últimos 5 confrontos, últimos 5 jogos em casa ou fora e os últimos 5 confrontos em casa para o time da casa e fora para o time da casa, confrontos diretos. Então, últimos 5 jogos, o Botafogo fez 6 pontos. O Botafogo vem de 3 derrotas, se eu não me engano. O Atlético Goianiense vem de 12 pontos. A última derrota dele foi contra o Flamengo na rodada passada. Confronto um contra o outro. Por incrível que pareça, o Botafogo fez apenas 3 pontos, enquanto o Atlético Goianiense fez 9. Se eu não me engano é isso. Botafogo jogando em casa fez 12 pontos. Atlético Goianiense jogando em casa fez 15. Então é uma coisa que você tem para pensar a mais. E um jogando contra o outro dentro do Rio de Janeiro, 7-7. Então o que eu acho? Que vem um dupla fora, certo? Eu quero dar uma olhadinha aqui, licença um minuto, eu vou sair um pouquinho fora de foco, é para saber o palpite da última rodada. Que eu fiz o palpite e eu percebi agora com esse que temos alguns favoritos por enquanto nessa última rodada. É tudo assim, ó, é tudo bem simples, é tudo uma folhinha de papel, bem anotado, bem bagunçado. E o escambau. Mas eu acho que não tem, mas vamos lá. Para repassar para vocês o pule, o interesse. Bahia e Fluminense. Empate, certo? Se eu não me engano, é a segunda vez que eu aposto no empate do Fluminense. Se eu não me engano. Grêmio e Atlético Paranaense. 1 minuto. Já sei como eu resolvi isso. Vocês não vão ver, eu não aprendi ainda, não consegui esse mexido e o tempinho ainda não deu. Quem sabe agora nesse final de semana a coisa roda. Então, voltando. Grêmio e Atlético Paranaense o empate. Novamente. Atlético Paranaense eu coloquei a vitória no último jogo. O Grêmio eu coloquei que ele perderia para o Vasco. Red Bull Bragantino e Vasco. Eu coloquei que o Vasco ganharia, então é a segunda vez que eu coloco o Vasco vencendo esse jogo. Certo? Atlético Mineiro e Criciúma, empate casa. Eu não apostei no Atlético Mineiro, eu apostei no Corinthians, se eu não me engano. Porque a continuação não, o histórico era melhor. Fortaleza e Cruzeiro, empate casa. Eu apostei no Fortaleza no último jogo contra o São Paulo. Juventude e Corinthians, empate fora, é a segunda vez que eu aposto no Corinthians. Palmeiras e Internacional, empate casa. É a segunda vez que eu aposto no Palmeiras, que eu apostei no Vitória no último jogo. Flamengo e São Paulo, é a primeira vez que eu aposto no Flamengo, empate casa também. Porque no primeiro jogo eu apostei no Atlético Goianiense. E Botafogo e Atlético Goianiense, empate fora. É a segunda vez que eu aposto no Atlético Goianiense. Então, final de vídeo. Eu vou mostrar agora, mas desde o começo, vocês vão ver que aqui nas minhas laterais vão ter o palpitezinho por completo, certo? Vai ter agora do lado aqui o favorito da rodada, ok? Que temos um favorito já, Palmeiras e Inter, apesar de eu não poder analisar o momento do time no jogo,
ok? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Qualquer coisa, curte, compartilha, deixa o gostei. Recebi um gostei no último vídeo que eu postei, que foi as reações da primeira rodada. Agradeço muito vocês continuando esse acompanhamento dos meus vídeos. Vamos tentar trazer dessa vez, vamos tentar um 9-1. Dessa vez não, um 8-1, que vai ficar na mesma porcentagem. Vamos tentar trazer o green, para quem sabe a gente conseguir aí dar um passeinho no final de semana ou coisa do tipo. Então, pessoal, muito obrigado. Curte, compartilha, deixa o like e vejo vocês provavelmente na quinta-feira após fazer o vídeo de reações da segunda rodada. Muito obrigado, pessoal, boa noite e boa sorte. Fui!